O que é importante nesse momento é que ela vai compreender, né, mais uma vez, que ela faz parte de uma transmissão intergeracional, que tem ali uma relação, né, de geração de pai, de mãe para filho. E ela vai entender que existem várias formas de amor e cada amor tem o seu lugar, né? Ela vai entender, por exemplo, que é proibido casar com a mãe, né? Que é proibido casar com o pai, que tem a proibição de incesto, que faz parte, né, da estrutura da nossa sociedade, da nossa forma, até por uma questão de proteção da espécie, né? De proteção da genética da espécie, de garantia da espécie humana. Ela vai entender que tem um interdito de matar, né? Porque quando ela estiver amando a mãe e com ódio do pai, ela não vai poder matar o pai, né? Ela vai entender, ela vai compreender algumas regras importantíssimas, ela vai internalizar uma certa moralidade, uma certa ética, uma moralidade, entender, respeitar o querer do outro, não querer do outro. E ela vai também desenvolver essa sexualidade no formato de criança, né? Mas ela não está pronta para a sexualidade adulta. Ela não tem um convite para a sexualidade adulta, embora ela desenvolva uma comunicação, uma linguagem, né, mais afetiva, de mais contato, de mais beijinhos, de mais proximidade. Certa feita uma paciente me dizia: meu filho quer beijo de língua e eu tenho que ficar tirando meu rosto porque ele fala: mãe, me dá um beijinho, e eu vou e dou um beijinho. E ele diz: não é assim, eu quero beijo de língua, eu quero igual a novela, eu sou seu namorado. E ela fala: não, eu sou sua mamãe, quando você crescer, você vai ter sua namorada. E é isso que a criança tem que entender, né? Mas essa linguagem da criança, ainda que esteja ali permeada, né, de uma sexualidade, é de uma sexualidade infantil. Não é um convite para a sexualidade adulta. São os adultos que às vezes pervertem isso, né? São os adultos que às vezes fazem o que Ferenczi chama de confusão de línguas. A criança tem uma linguagem de afeto e o adulto tem uma linguagem de sexualidade adulta. E isso é muito complicado e gera consequências muito sérias na vida da criança, né? Quando o pai ou a mãe ou outro adulto interfere, né? Entra com uma confusão de línguas, perverte essa relação com a criança, né? Para uma relação mais sexualizada em que ela não está pronta para isso, né? E aí muitas vezes acontece nesse período, aí por volta de 5 anos, de 6 anos, né? Muitos abusos em função dessa confusão de línguas, né? De carícias excessivas, de contato excessivo, que às vezes não é bem pensado, mas que acaba sendo, que não é intencionalizado, né? Mas que acaba provocando um dano no psiquismo da criança, de invasões, de violações, né? Então é preciso ter muito cuidado com isso. E de adultos perversos que interpretam errado que tem uma visão distorcida, né, da sexualidade infantil e entendem que é um apelo sexual e violam a criança, né, que tem consequências gravissíssimas da vida da criança. Bom, até aí nesse entendimento do desenvolvimento, né, nós passamos da vida de bebê até mais ou menos 5 anos, né? Até aí nós temos uma criança que, se bem protegida,
ela desenvolve a linguagem, a capacidade de comunicação com o mundo, ela entende, ela desenvolve o senso de proteção do lugar do outro, ela desenvolve argumentos de criatividade e ela vai estar mais ou menos pronta para entrar no período de escolarização, de aprendizagens, né, de outras aprendizagens, de contatos com outras pessoas e de descoberta do mundo. A partir daí ela vai desenvolver uma criatividade e uma curiosidade muito grande. Ela vai começar a se projetar o que eu vou ser, né? O que eu não vou ser quando eu crescer, o que eu quero. Ela começa a se projetar nas experiências, que é um período de socialização da criança, né? E nesses contatos, ela pode ter, sim, outros traumatismos. Por exemplo, a experiência de bullying na escola, que são muito danosas, né? Ela pode ter experiências dos pais que se separam, experiências de alienação parental, da mãe que quer desconfigurar a figura do pai ou o contrário, né? Ela pode presenciar muitas discussões, pode ter uma série de traumatismos que vão influenciar profundamente na constituição da personalidade dela, mas que se ela teve toda essa base e continua tendo de proteção, apesar de acontecerem esses traumatismos, ela vai ter condição de mais tarde compreender, ou ela vai desenvolver alguns sintomas que estão dentro da ordem do que a gente chama de neuroses, né? Medos, culpas, preocupações, problemas com a sexualidade, problemas de fazer escolha na vida, algumas dificuldades de luto, né? Mas que estão dentro do que é o humano, né? Que consegue, apesar de ter esses sofrimentos todos, mas que consegue se sustentar como eu no mundo, né? Assim, e dentro de uma configuração de sofrimento que não o impede de continuar. Desenvolve alguns sintomas, né? Porque aquilo que foi traumatismo, fixações e que, às vezes, numa situação futura ou numa situação atual, né? Passa por alguma experiência que retoma uma lembrança anterior, uma experiência anterior, aquele conteúdo retorna, né? E aí, às vezes, está indo muito bem e tem uma descompensação em função dessa experiência atual. Outros tipos de traumatismos podem acontecer já na vida adulta, uma experiência de adoecimento, uma experiência de acidente, a perda de alguém muito importante, uma mudança na vida, uma perda de emprego, a perda de um amor, situações de crise, como guerra, como atentados, né? Situações em que nos colocam no limite da nossa capacidade de suportar aquele momento, e a gente tem então um processo de sofrimento, mais profundo, mais intenso, uma descompensação, às vezes uma regressão, e aí a gente precisa de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico, tem crises de insônia, ou tem algumas somatizações, né? Por vezes a gente tem adoecimentos inexplicáveis, mas que são da ordem desses traumatismos que a gente levanta depois. Isso é neurose. Está dentro da perspectiva da neurose, lidar com as nossas culpas, com os nossos medos, com os nossos limites, com as frustrações cotidianas, né? Períodos em que a gente está um pouco mais animado, período em que a gente está triste, isso está dentro da perspectiva da neurose, ou seja, está dentro do sofrimento do que é o viver, como diria o filósofo Arthur Schopenhauer, né? Viver tem um bom tanto de dor, né? Da nossa
necessidade de compaixão, da nossa necessidade de nos cuidarmos, de cuidar do outro. E às vezes a gente está lá em cima, às vezes tem uma recaída, né? Mas a gente consegue superar. Isso é clínica da neurose. Isso é sinal de que nós temos os sofrimentos do viver, nós temos inúmeros traumatismos na nossa história, mas nós conseguimos estabelecer uma estrutura de eu, uma estrutura de personalidade que nos sustenta no cotidiano e que nos mantém, apesar de todos os sofrimentos, de todas as questões, nos mantém com a capacidade de criatividade, de vida, com a vontade de viver, com a capacidade de superação dos nossos sofrimentos. Isso é neurose. É sinal de que, apesar de sofrermos, porque a vida implica em sofrimento, nós estamos dentro de uma perspectiva de continuidade. Ou seja, nós tivemos o cuidado inicial, nós não fomos negligenciados em momento algum. Então, isso é traumatismo, é a vida.